Então, o Chico Xavier, quando ele iniciou a atividade dele espírita e tiveram a ideia de fundar um centro espírita, ele praticamente ficou sozinho, porque aqueles que seriam os colaboradores iniciais, todos eles incentivaram a criação, mas no dia, na véspera de começar a atividade mesmo, cada um alegou algum problema. E Chico Xavier se viu compelido a tocar uma obra sozinho. Depois, logicamente, o passar do tempo, ele foi agregando pessoas, até que hoje a gente conhece a história maravilhosa de Chico Xavier e das organizações que ele fundou, várias organizações. Embora ele não tenha dirigido várias, mas ele foi a pedra angular da criação de vários centros espíritas espalhados no Brasil inteiro. Nas primeiras palestras dele, ele sentiu uma certa dificuldade, porque ele chegava, às vezes tinha uma, duas pessoas, e às vezes ele estava sem ninguém. E desanimado, muitas vezes ele teve a vontade de recuar, de desistir do trabalho dele. E aí Emmanuel, logicamente um mentor, um amigo dele, apareceu e falou: vamos continuar o trabalho, vamos continuar com a sua palestra. Mas aí Chico alegou: mas o salão está vazio. Para quem? Né? Aí o Emmanuel permitiu que ele tivesse a visão espiritual naquele momento e visse quantos espíritos ali estavam participando e assistindo da palestra. Logicamente, esse ato dele começar a fazer palestra para os espíritos chamou a atenção, porque as pessoas passavam na rua, olhavam para a janela, estava lá o Chico gesticulando. Com quem? Com ninguém. E aí as pessoas começaram a frequentar o centro para ver o maluco que estava lá falando sozinho. E daqui a pouco ele já não estava sozinho, e daqui a pouco a obra dele cresceu consideravelmente. Então, quando a gente se vê numa contingência dessa, de ter um salão vazio, principalmente agora em função da pandemia, a gente pensa até duas vezes em realizar ou não qualquer tipo de palestra. Mas lembramos da experiência de Chico Xavier e de tantas outras experiências de espíritas notáveis que, apesar das dificuldades, não desistiram, né? Então nós nos sentimos na obrigação de pelo menos tentar atender os poucos encarnados que aqui vêm. Já tive palestra na semana passada para uma pessoa, foi maravilhoso, né? Troquei ideia, conversei um pouco, falei um pouco também do que eu sabia, lembrando que muitas vezes o nosso foco não é os encarnados, mas sim os desencarnados. E a lição que o Zezé deu, achei muito aproveitável, muito boa para a gente iniciar nosso diálogo, que é justamente a causa do nosso sofrimento. Se nós estamos aqui na Terra e passamos por provação, tem que ter uma explicação, tem que ter uma causa. Considerando que Deus é justo, Deus é misericordioso, que Deus não dá nenhum peso a mais do que a nossa capacidade de carregar, que não nos dá um castigo sem que não venhamos a merecer. Se nós estamos sofrendo, existe uma causa. A primeira causa que me salta à vista é a nossa própria educação. Assim como a criança tem que passar por dificuldades para aprender a ler, para aprender a respeitar, trabalhar, enfim, para fazer todas as coisas. Isso faz parte do aprendizado dela. Também para nós vamos passar por dificuldades, momentos que a gente quer desistir porque acha que não tem a capacidade. Mas fazendo a comparação de novo com a criança, se a criança que não sabe ler, ela compreender que não é impossível, mas sim difícil, e com o tempo, com a repetição, com a experiência, se torna cada vez mais fácil, e um dia ela desperta e sabe ler, entende aquelas palavras, nós somos como essa criança. Muitas vezes nos rebelamos diante das circunstâncias. Muitas vezes a gente considera que nós não somos capazes, queremos desistir. Só que a vida não nos dá escolha. Assim como a criança é compelida todos os dias pelos pais, quer ela queira, quer não queira, aprendendo ou não aprendendo, vai para a escola. A vida é a mesma coisa. Nós somos compelidos a passar por lições, por testes. E à medida que o tempo vai passando, vamos nos aperfeiçoando. Chega um ponto que a gente olha para trás e acha até muito fácil as dificuldades, muito fácil aquelas lições que a gente já aprendeu. E olha para um vizinho, para um amigo, para uma pessoa conhecida que ainda enfrenta as mesmas dificuldades que nós vencemos, e vemos o tanto de intolerância, de desrespeito, de preguiça, de malícia, de meios para fugir das obrigações. E a gente sabe que não adianta nada disso, que nós podemos
reclamar, podemos ter preguiça, fazer corpo mole, mas a vida nos impulsiona, porque é lei de Deus, para as provas, expiações, para as lições diárias. Então sempre estamos aprendendo, mesmo quando não queremos. Sofre mais a criança rebelde, que quanto mais rebelde ela é, mais dura é a prova, porque a inércia dela, a falta de vontade de aprender a lição, faz com que ela repita de ano, receba uma punição na escola, receba uma punição dos pais. Fazendo a mesma comparação na nossa vida. Aqueles espíritos mais rebeldes, aqueles espíritos que insistem no erro, na preguiça, sofrem muito mais do que todos os outros. Dizem que os bons espíritos, aqueles espíritos mais conscientes, tiveram praticamente uma evolução em linha reta. Isso significa que eles não passaram por tanta dor, por tanta provação. Eu acredito que eles passaram pelas provações deles, acredito que passaram pelas dores deles, mas toda dor, toda provação, ela é passageira, tem um tempo que termina. A partir do momento que a gente aprende a tabuada, a gente aprende a ler e escrever, praticamente não esquecemos mais no resto da vida. Podemos ter uma dificuldade com uma palavra ou outra, podemos ter uma dificuldade com uma continha ou outra, quando não exercitamos, mas a partir do momento que a gente se depara com um problema velho, é fácil de solucionar. Estamos aqui na Terra em aprendizado. Se fizemos algo a merecer, receberemos nesta encarnação todas as dores, todos os sofrimentos, todas as recompensas, todas as oportunidades. De acordo com o nosso aprendizado, de acordo com o nosso merecimento, nós vamos receber as dores e vamos receber as bênçãos. Isso é uma coisa que a gente fala em todas as palestras, todas as oportunidades que temos para dizer, que nós recebemos da vida exatamente o que nós damos para a vida. É a lei da ação e reação. Mas de vez em quando a gente se depara com algumas situações que não nos sentimos merecedores. A doutrina espírita nos diz, se não merece porque você não fez nada nessa encarnação, a resposta está nas vidas passadas. A gente aceita, concorda plenamente com isso. É uma consequência natural dos atos. A vida nos cobra aquilo que nós precisamos corrigir. E a vida nos recompensa pelas coisas boas que fizemos no passado. Acontece que existem casos especiais. Por exemplo, um filho nosso, que nós muito amamos, vai passar por uma dificuldade reencarnatória. Vai ter que passar por uma prova muito severa. Você, já temos o merecimento para não passar por essa prova, por esse teste, porque já superamos aquela situação. Porém, a espiritualidade amiga, os nossos mentores espirituais nos convidam a participar, porque aquele espírito nós muito amamos. Por se tratar de um filho nosso, de um pai, de uma mãe, de alguém que nós muito amamos, a gente aceita certas provas e certas provações, provas e expiações. Correção, no caso não seria uma expiação, seria apenas uma prova, um teste, que nem necessariamente é para nós, mas sim para os nossos filhos. E assim muitas vezes a gente aceita vir na Terra por pouco tempo ou por longo tempo, a quantidade de anos não importa, e vamos enfrentar uma dificuldade muito séria. Pode ser a pobreza, pode ser uma saúde, logicamente, possivelmente não nossa, mas daquela criatura devedora, e a gente aceita aquele devedor, entre aspas, nosso filho, nosso irmão, aquele ser amado da nossa família, como um deficiente físico, como um deficiente mental, como um necessitado que vai passar por uma provação na cadeia, nas drogas, e a gente vive com ele todo o drama, por amor, por respeito, para que ele se valorize e descubra que tem que se corrigir, tem que se melhorar. Então na vida nós somos muitas vezes levados a provações que não são nossas, mas sim daquelas pessoas que nós amamos e que nós convivemos. Como disse, pode ser a esposa, pode ser o marido, pode ser um filho, pode ser um pai e uma mãe. O que nós podemos dizer que define uma colaboração e não uma punição para nós é justamente o nosso estado mental, o nosso estado de espírito em relação àquela situação. As nossas provas e nossas expiações, elas nos atingem, nos ferem com uma força muito grande.
nos sentimos abalados, desequilibrados, sem rumo, e muitas vezes pensamos que não damos conta e queremos desistir. Agora, quando somos apenas os colaboradores, nos tornamos como verdadeiros missionários. Encaramos o mal, o sofrimento com um sorriso no rosto, com otimismo, com a certeza de que aquela situação é temporária e que aquela pessoa que está sofrendo é uma pessoa amada, que nós nos sacrificaríamos livremente. Então nós temos sim momentos na nossa vida, passamos por provas e expiações, e temos momentos na vida que passamos por provas, mas na condição de missionários. Como colaboradores, sentimos o peso, sentimos o drama, sentimos a dor do outro. Essa dor é porque a gente vê que a situação do outro é terrível, que não precisava ser daquela forma, mas por escolha dele, ele passa por provas e expiações, e na nossa condição de colaboradores, de pais, de mães, de missionários, nós sofremos por ele, mas o sofrimento não é nosso. Nós temos de alimentar esse sentimento na nossa vida. Nós estamos em um mundo de muita dor e sofrimento. Nós não podemos nos deixar afetar por tudo que acontece no mundo, porque nem tudo é para nós ou consequência direcionada para nós, mas é consequência para outras pessoas, é prova e expiação para as outras pessoas. Então nós temos que ter essa visão um pouco além da vida futura, da continuidade da vida, essa visão de que nós estamos aqui na terra, muitas vezes, olha a palavra bonita, apenas como testemunhas. Não existem as testemunhas de Jeová. Muitas vezes nós estamos aqui não para sofrer, mas para testemunhar, para acompanhar, para ver. E quando podemos, que nem sempre é possível, porque nem sempre não nos dão ouvido, nem sempre nos dão ouvido, quando podemos, aconselhamos. Nós estamos ainda num planeta que existe uma coisa chamada rebeldia. Damos conselhos bons, indicamos o caminho, indicamos a solução, só que aquelas pessoas interessadas não fazem uso do nosso conselho, não aceitam a nossa orientação. E mesmo que a gente dê o dinheiro na mão delas, no caso delas terem uma dívida, elas vão pegar esse dinheiro, vão pagar essa dívida, vão adquirir uma dívida maior, porque elas não aprenderam a lição. Muitas vezes é necessário que a pessoa afunde cada vez mais, até chegar ao fundo do poço. A beleza do fundo do poço, diz outros religiosos, e eu aproveito a fala deles, que do fundo do poço não dá para passar. Quando você chega no fundo, no máximo de queda que você conseguir, só tem um caminho para cima. E aí a pessoa vai começar a refazer todo o caminho até chegar à superfície. Essa é a beleza da vida, essa é a beleza do mundo, essa é a escola que nós estamos. Nós estamos na escola da vida, direcionando as nossas vidas para a perfeição, estamos nos aperfeiçoando e estamos ao mesmo tempo na condição de pais, amigos, de colaboradores, das pessoas que estão próximas a nós, aquelas pessoas que têm condição de nos ajudar e que tenhamos nós condição de ajudar. Então é um mútuo aprendizado. Eu dou o pouco que eu tenho e recebo dos outros o pouco que eles podem me oferecer. O bom do Espiritismo é que ele atende a vários gostos. Isso significa que se você gostar de poesia, por exemplo, temos poetas magníficos. Se gostar de música, nós temos grandes cantores muito bons no meio espírita, embora não sejam tão divulgados assim como os evangélicos, porque o evangélico ele se torna um profissional, né? A gente observa o palestrante, o pastor, geralmente ele tem uma fama, pode até criar uma rede de televisão, porque eles gostam de aparecer no bom sentido, porque a pessoa não quer aparecer por aparecer. É natural do ser humano querer divulgar uma boa palavra, um bom ensinamento. E aí Jesus nos fala, acenda a vossa luz. E o que eles fazem é justamente isso, acender a luz. Então eles criam estrelas no meio religioso, principalmente no meio evangélico. De um tempo para cá nós estamos vendo a ascensão também da Igreja Católica. Padre Fábio de Mello e outros padres, Padre Zezinho, que já é famoso há muito tempo, que se tornam estrelas para iluminar o mundo. Eu acho muito bonito. O Espiritismo tem pouca divulgação. Nós temos grandes artistas, né? Eu estive num congresso espírita que nós temos uns irmãos que cantam, Tim Vanessa.
Tim e Vanessa, que são ótimos cantores. E eu me surpreendi que ela não estava cantando. Eu vi a Vanessa no congresso, ela estava com a vassoura na mão, crachazinho no pescoço, limpando o banheiro. Olha só que beleza, linda, né? É o artista. Já viu em outras igrejas, não sei se acontece isso, eu estou falando mal sem saber. Se outras igrejas a pessoa vai pegar o escovão, vassoura, rodo, para limpar banheiro. A gente não tem essa concepção. E o espiritismo não, a gente tem um trabalho de doação. Teoricamente ninguém recebe nada com o espiritismo. Existe sim, tudo bem, palestrantes que fazem palestra, que são convidados e até cobram pela venda de um livro, que cobram por um CD, mas normalmente, pelo menos nos casos que eu conheço, todos eles têm uma obra social por trás. Divaldo Pereira Franco, ele criou uma cidade dentro da cidade. Nós temos em Salvador, Salvador dele, né? Nós temos a Mansão do Caminho, que é num bairro chamado Pau da Lima. Praticamente várias quadras do Pau da Lima, da cidade de Salvador, é justamente a Mansão do Caminho. Então lá tem padaria, tem hospital, tem escola, tem creche, tem assistência social de tudo quanto é jeito, tem educação, cursos profissionalizantes de tudo quanto é jeito lá dentro. É uma cidade dentro da cidade. E para bancar essas atividades, nem todo o dinheiro que eles conseguem arrecadar com a produção interna dá para cuidar de todo o custo, né? Todo o custeio daquela pequena comunidade. E por isso, Divaldo Pereira Franco, mais de 84 anos, se eu não me engano, faz palestra até hoje. Porque aonde ele vai, ele vende assinatura de revista, ele vende uma palestra que ele proferiu em outros locais, nos CDs, nos DVDs, nos discos, nas assinaturas pela internet. Ele recebe doações e pede doações, porque ele precisa manter essa cidade, que é uma comunidade que atende mais de 4.000 pessoas por dia. É um trabalho social. Como Divaldo Pereira Franco, ele é conhecido, é divulgado para o mundo todo, nós temos outros palestrantes menores que também praticam o trabalho social, mas como não tem como custear, eles o fazem mediante a doação de alimento, doação de dinheiro, doação da venda de livros, pela venda de livros. Então nós temos o trabalho todo social em cima do trabalho espírita, mas o normal é um trabalho voluntário. Graças a Deus aqui a Casa Maria de Nazaré, desde que ela surgiu, e antes ainda, na época do Cefa ainda, nosso trabalho sempre foi voluntário. Aqui tivemos trabalhadores, né, algumas pessoas contratadas pontualmente para receber o salário, porque elas necessitavam. Mas a maioria dos trabalhadores, né, contando assim nos dedos, a maioria dos trabalhadores são voluntários. E pelo contrário, tira do bolso para que essa obra continue. É uma contribuição dada pela grade, essa grade foi partilhada, todo mundo colaborou. Outros serviços aqui, às vezes a pessoa nem compartilha, a pessoa vai, traz o objeto, faz o serviço, né, ninguém fica sabendo porque não é divulgado aqui internamente. Então o espiritismo tem esse lado positivo, porque ele é bem eclético no sentido que pode ter vários temas, uma variedade de atividades que a gente pode fazer. Tá? No centro que eu trabalhava, nós tínhamos o teatro. E significava o quê? De vez em quando a gente precisava de uma costureira para costurar uma roupa, precisavam de um eletricista para cuidar da parte elétrica do palco, às vezes queimava a lâmpada, ou então só para acender e apagar. Mas nós tínhamos lá mais de 20 interruptor. Então a gente fazia o nosso roteiro para fazer a peça, e eles faziam o roteiro deles de acender e apagar a luz. Nessa hora apaga, nessa hora acende, essa aqui apaga nessa hora. Eles faziam todo o roteiro. E os estudos são os mais variados possíveis. Eu tenho oportunidade de sempre estar estudando a doutrina espírita. Tem hora que eu pego algum material inédito, alguma coisa ainda que eu não li, e tem hora que eu volto para os clássicos. Então, recentemente eu tive a oportunidade de ler um trabalho, aliás, li 2 livros interessantes. Um chama A Grande Síntese, de Pedro Umbaldi. Vi um pouco do estudo Animismo e Espiritismo, de Gabriel Delany. Tá? 2 obras fantásticas. Só que você vai pegar uma obra dessa, por exemplo, de Gabriel Delany, né, que é o Espiritismo e o Animismo, a gente vai descobrir que nem tudo é espírito. Aliás, tudo é espírito. Existem fenômenos físicos que quem produz é o espírito da própria pessoa. É o próprio encarnado que produz. Então a gente pensa assim, não, os espíritos através daquele médium produz tal fenômeno.
Às vezes é o próprio médium, em transe ou não em transe, que tem a capacidade mediúnica de fazer uma materialização, de fazer uma escrita direta, ou seja, aparecer numa tabuinha ideias que ele tem. Existem alguns fenômenos físicos bem interessantes que são produzidos por nós. E antes pensava que tudo é obra dos espíritos. Sim, os espíritos estão em todo lugar, inspirando a gente, orientando, muitas vezes são eles que nos dirigem, mas nós temos que lembrar que nós somos tão espíritos quanto eles. E se o espírito tem merecimento, o médium tem o merecimento. Porque se não tiver o médium, o conhecimento, o estudo, de onde ele vai tirar? Ou mesmo, de onde os espíritos irão tirar a informação para transmitir para o mundo? Os espíritos muitas vezes são facilitadores. Vem a necessidade daquela comunidade, daquela pessoa e dá a inspiração para o médium, sem precisar assumir o controle do médium, para transmitir a mensagem, para transmitir a receita, para transmitir a informação. Agora, logicamente, sem desmerecer a mediunidade, existem momentos que os espíritos fazem de tudo para manifestar, apesar do médium. Existem médios que são contrários até à mediunidade que possuem, a própria capacidade que possuem. E neste caso, quando o espírito não tem nenhuma condição no médium, no meio onde ele está, aí sim existe todo um trabalho deles de se desdobrar, tirar de onde não se tem para transmitir para o mundo. E é um trabalho muito mais difícil para eles. Se, por exemplo, pegar um médium que não sabe ler e escrever, fazer com que ele escreva alguma mensagem de forma consciente, né? Coerente, né? Nem consciente, de forma coerente. Normalmente, enfim, como nós temos várias encarnações, às vezes o espírito do médium, naquela encarnação, não tem informação, mas nas vidas passadas adquiriu esta informação e pode revelar no momento certo. E eu estava lendo esses dias justamente sobre a materialização. E eu fiquei realmente surpreendido com o valor magnético que algumas pessoas têm de exteriorizar esse magnetismo e fazer com que verdadeiras aparições surjam na Terra. Quando eu li, eu lembrei se eu não me engano, do livro de Daniel, que está lá na Bíblia, que uma mão se materializou numa festa onde estava lá o rei e escreveu palavras. Me foge a memória, se no céu ou dentro do salão. Mas de qualquer forma é uma prova de quê? De materialização. A mão simplesmente apareceu e escreveu as palavras que aquelas pessoas do salão precisavam daquela advertência. Mais na frente nós vamos encontrar o nosso Mestre Jesus. O Mestre Jesus tem uma polêmica muito séria, porque existem os 4 evangelhos de Rusteng. Rusteng defende a ideia de que Jesus não passou pela terra, ele não nasceu, mas sim que se materializou. A primeira médium de materialização que doou um elemento para Jesus teria sido Maria. E durante a vida toda ele só realizou tantos milagres porque ele vivia mais no mundo espiritual do que no mundo material. E quando estava aqui entre nós, estava apenas materializado. É a ideia de Rusteng, que diz que depois que passou-se o tempo, quando Jesus começou a missão dele, quem era o doador? Eram os apóstolos. Eram aquelas pessoas que o seguiam, que o mantinham aqui. E tenta provar isso com a materialização. Primeiro foi para Maria Madalena, que falou, não me toque, que ainda não fui para o Pai. E fala que ele continuava vivo. E depois para 2 discípulos dele, 2 pessoas que não eram apóstolos, mas discípulos, seguidores dele, na estrada de Inaum, que ele começa a falar. E os discípulos pedem para que eles acompanhem, que comam com ele. E aí ele aceitou, e na hora de partir o pão, finalmente perceberam de que era o próprio Jesus que estava na presença dele. E Jesus desapareceu. Inúmeras manifestações de Jesus, de materialização, que a porta estava fechada, todos os apóstolos estavam preocupados, e de repente o mestre surge entre eles. E eles têm medo, pensando que era fantasma. Não estava presente, Tomé nessa reunião, e ele falou, olha, só no dia que eu ver, botar meu dedinho na ferida e no flanco dele para ver se realmente ele está ferido, é que eu vou acreditar que Jesus apareceu para vocês, surgiu entre vocês. E passou-se os dias, e um dia que não esperava, estavam reunidos de novo os apóstolos, felizes porque Jesus estava aparecendo aqui e aqui, se materializando. E Jesus surge entre eles, e Jesus fala para Tomé, vem cá, põe seu dedinho aqui, provando assim que Jesus
era um espírito com uma capacidade enorme, inclusive com a capacidade de se materializar. E interessante nesta materialização, que ele comeu entre eles e bebeu. E muitos falavam, não, o espírito não come, o espírito não bebe. Logicamente eu acredito que o espírito não tem necessidade nem da comida nem da bebida. Mas se o espírito quiser, ele pode materializar o alimento ou desmaterializar o alimento. Ele pode fazer com que desapareça aquele alimento. Então Jesus, em espírito já depois de perder o corpo físico, ele se alimentou e esse alimento desapareceu. Então essas passagens que eu citei aqui, que Zezé acrescentou, elas simbolizam a capacidade dos espíritos de materializar e desmaterializar. Eu me recordo também que Jesus estava no monte, junto com vários seguidores, mais de 1.000 pessoas, muito mais de que 5.000 pessoas, porque dizem que tinha mulheres e crianças, e eles não contavam as mulheres e crianças. Estavam afastados da cidade, das vilas, e aí faltou o alimento. E os discípulos chegaram para Jesus e falaram, mestre, libera o povo para que eles vão comprar comida por aí. E Jesus falou, mas alimenta vocês. E eles falaram, mas como? Né? Tem mais de 4.000 pessoas aqui, né? Não temos capacidade. E aí Jesus perguntou, o que vocês têm? Nós temos, vou chutar, 7 peixes, 5 pães. 5 pães e 7 peixes. E Jesus pegou o pão e o peixe, abençoou, distribuiu para os discípulos e falou, dá para o povo. E depois mandou que recolhesse todo o alimento. Quando os discípulos foram entregar o pão e o peixe, Jesus ainda organizou, pediu para que organizasse. E eles organizaram em grupos, os homens, porque não contava nem as crianças nem as mulheres. Em grupos de 50 e grupos de 100. E o total foi mais de 4.000 pessoas. Isso aconteceu, tem 2 passagens que falam a respeito disso, por 2 vezes. Então houve uma verdadeira materialização, surgiu do nada esses alimentos. Logicamente a gente sabe que não foi do nada. Os espíritos têm as suas formas de materializar, de trazer o alimento, trazer o remédio quando é necessário. E aquela ocasião era uma ocasião especial. E por ser uma ocasião especial, porque o amor do Cristo, a preocupação do Cristo estava com aquela comunidade, naquele momento, para marcar a presença do Cristo pela terra, houve a materialização. Então essas materializações todas que Jesus fez, mostrando para o mundo a realidade espiritual, nós tivemos, antes de eu seguir em frente, deixa eu voltar para trás um pouco. A opinião de Rustem é que Jesus não passou pela terra. Eu, pelo contrário, acredito que Jesus passou sim pela terra. Teve todo o nascimento, teve toda uma vida de dores, aflições, alegrias, lágrimas. Ele chorou, tem lá na Bíblia. Sentiu as chicotadas, sentiu todas as coisas que os homens sentiram. Com a diferença que as dores físicas que Jesus enfrentou foram insignificantes em relação às dores morais, no sentido de que ele sentia a pena dessa humanidade. Ele sabia que estava aqui para melhorar a humanidade e não simplesmente para acabar com a dor, porque a dor do corpo físico hoje termina, amanhã volta, porque uma doença, a velhice, é uma consequência de quem nasce aqui na Terra. Não tem como acabar com isso. Enquanto estivermos nesse corpo de carne, estamos sujeitos à dor expiatória, dor provacional, a inúmeros tipos de dores. Essa é uma realidade. Mas Jesus, ele não precisava derrogar as leis no período todo que ele estava aqui na terra. Creio sim que naquele instante que ele morreu, ele perdeu o corpo físico, os espíritos deram um jeito de ou transportar o corpo ou desmaterializar o corpo de Jesus. E a questão do pão, voltando para ela, que apareceu, que alimentou o pão e o peixe, foi sim um ato de materialização. Se não houve a possibilidade da materialização, houve pelo menos o transporte. Em algum lugar teria esse alimento, e esse alimento teria sido transportado para onde houve necessidade. É mais provável, já que os espíritos honestos são bons, que não houve o roubo, tirar de um local para botar no outro, mas sim pego as substâncias da natureza, de outro processo,
houve a composição daqueles elementos. Então Jesus, ele fez a manifestação, fez a prova da vida espiritual aqui na Terra, só que os homens ainda estão tão bitolados com a matéria, com o próprio orgulho, com o próprio egoísmo, que não admite esse mundo espiritual, que não admite que haja espíritos ao nosso lado. Um trabalho magnífico que eu falei agora foi de Gabriel Delany. Trouxe para a humanidade provas de vários locais, fez pesquisa, mais de 3 anos para confeccionar o livro Animismo e Espiritismo, porque ele trouxe uma comprovação de reuniões mediúnicas, de fenômenos físicos que aconteceram aqui e acolá, com provas, com testemunhas, com testes, trazendo inclusive à baila alguns médios, desmascarando inclusive alguns médios desequilibrados, mas levando alguns médios o quê? Enrolados, amarrados, presos, de todas as formas possíveis, e o fenômeno acontecia, trazendo para a humanidade a realidade espiritual. Agora a gente para e pensa, se esse trabalho é tão magnífico, por que não é estudado, por que não é divulgado tanto pela ciência como pelo meio espírita? Prova do que acontece no mundo espiritual, que eles podem atuar, não engrandece a alma, não significa nada. É mais importante para nós, nossa reforma íntima, a nossa mudança de postura, nosso mudar do jeito de ser, do que saber que um espírito pode se materializar ou desmaterializar. Mais importante do que curar uma doença, porque milagres aconteceram e acontecem até hoje, um cego voltar à vista, uma pessoa voltar a andar, uma mão atrofiada voltar a ser uma mão normal, isso funciona para aquele instante, mas não modifica uma humanidade, não modifica o mundo todo. Chico Xavier, ele teve a oportunidade de conhecer o médium Peixotinho, médium famoso de materialização. E esse médium fazia materializações fantásticas. E conversava, e meia dúzia de pessoas, e 15 pessoas, e 20 pessoas assistiam, testemunhavam. Só que desses trabalhos pouco ficou, pouco se sabe. Existe livro sobre isso? Existe. Existe testemunha sobre isso? Existe. Mas não é um trabalho significativo, porque não modifica a alma, não faz o nosso crescimento espiritual. O que faz o nosso crescimento espiritual são as obras, a literatura, a mensagem trazida para nós, tanto da Bíblia, como livros religiosos, como os livros espíritas. Nós vemos inúmeras mensagens trazendo e modificando a humanidade. Então é essa mensagem que nós temos de transmitir, a reforma íntima, a melhoria, a capacidade que nós temos, inclusive de fazer milagres, porque Jesus fala que nós teremos tanta capacidade ou até mais do que ele, fazer milagres maiores que ele mesmo fez. Mas o milagre não importa. O que importa é nós dominarmos a nós mesmos e nos transformar. O resto do mundo é passageiro. Tudo se perde, as riquezas se perdem, até o conhecimento, por incrível que pareça, muitos dos conhecimentos que nós temos, adquirimos, só serve para aquele momento. Saber, por exemplo, como desmontar e montar um rádio. Quem usa rádio hoje em dia? Estamos usando computador, os equipamentos são mais sofisticados, cada vez mais sofisticados. Como consertar uma pessoa, o corpo físico, daqui a pouco não vai ser nenhum milagre, né? Eu estava vendo na reportagem da ciência, algumas reportagens, ratinho, eles conseguem botar um ratinho, criar uma orelha humana no ratinho de laboratório. Eles criam um tecido fora, depois implanta aquele ratinho, aquela orelha tem sangue, tem vida, está vivo, junto com o ratinho. Tem a manipulação genética. Então daqui a pouco qualquer pessoa, entre aspas, qualquer cientista vai conseguir imprimir em 3D um órgão humano. Olha que beleza, algumas coisas já podem ser feitas, a pele já é feita assim artificialmente. E assim a gente vai evoluindo. Até um dia fazer os milagres que Jesus fez. Mas nenhuma ciência, nenhuma modificação, nenhuma coisa material é permanente. Se não houver a modificação moral, intelectual, melhoria individual nossa. Eu estava vendo uma curiosidade histórica, você falou de Jesus na carpintaria. Na época de Jesus, o carpinteiro não fazia trabalho só de carpinteiro não. Porque muitas vezes ele ia lá para fazer um serviço, ele tinha que preparar uma parede para botar madeira. Então eles faziam outros serviços além de carpintaria, fazia praticamente um serviço completo de construção. Outra curiosidade, na Bíblia não fala nem o dia que ele começou, nem quando ele terminou. A gente sabe pelas outras religiões, pela conversa daí, que ele começou com 30 anos, terminou com 33. Agora se foi exatamente de 30 aos 33, ou se ele tinha 30 anos,
né? Tem uma outra corrente, essa também é só curiosidade histórica, tem uma outra corrente que diz que ele era mais velho, que não tinha 30 anos, já estava na casa dos 50, por enquanto.